pode ser que agora você esteja pensando que hoje vamos falar sobre música, mas na verdade trouxe essa música aqui para vocês para te mostrar como dá pra gente aprender gramática com música também. Hoje eu vou ensinar para vocês um pouquinho sobre o rather. Hello guys, eu já quero começar me apresentando. Se você é novo no canal e ainda não me conhece, eu sou a Teacher Mendes, estou de volta com mais uma aula de gramática para você. Na verdade, o vídeo de hoje foi um pedido de um querido que deixou um comentário aqui para mim e eu tenho o maior prazer de responder cada um de vocês. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o rather. Então, na verdade, para que a gente vai usar o rather? Então, uma tradução aqui bem simples para você entender como você vai fazer o uso do rather é você traduzir pelo prefiro. Então, eu prefiro tal coisa, tá bom? É lógico que em inglês a gente tem o verbo prefer. E qual que é a diferença, teacher, de um para o outro? O prefer, ele é um verbo de preferência. Então, lembra que eu já falei uma vez isso para vocês? Quando a gente usa um verbo de preferência, assim como prefer, like, love e outros mais, você vai usar um verbo na sequência com ing, tá bom? E rather você vai usar com o verbo no infinitivo, é claro, sem o to. Então, muitas vezes você vai encontrar ele assim, I would rather, ou também a forma abreviada, I'd rather, tá bom? E eu acho que vale a pena você começar a fazer o uso do rather, até mesmo se você quiser deixar o seu inglês mais bonito, mais sofisticado, ao invés de sempre usar prefer, vamos começar a usar o rather já, tá bom? Então eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor como você vai fazer para começar a usar. Então, se eu quisesse dizer assim, eu prefiro tomar chá. Então, usando rather, ficaria assim, I'd rather have tea. Ou se você quisesse usar com prefer, ficaria I prefer having tea. Lembra que eu falei pra vocês? Prefer mais ing, tá bom? Então, um detalhe muito importante pra você é o seguinte. O prefer a gente pode usar direto com o substantivo na sequência. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer assim, eu prefiro café. I prefer coffee. Agora, se eu quisesse dizer assim, se eu quisesse usar o rather para essa mesma situação, eu não posso dizer I'd rather coffee. Eu tenho que usar um verbo na sequência. Então, I'd rather have coffee. Então, vamos imaginar essa situação. Se você quisesse dizer assim, eu prefiro ficar em casa, usando rather e usando prefer. Eu vou te ensinar como você vai fazer para montar essas duas frases, tá bom? Então, usando rather, você montaria assim, I'd rather stay home, ok? Lembra que depois do rather a gente vai usar o verbo no infinitivo sem o to, tá bom? O prefer ficaria assim, I prefer staying home. Lembra que eu falei pra vocês? Prefer mais um verbo com ing na sequência. E agora eu vou te explicar uma outra situação extremamente útil, até mesmo porque quando a gente está conversando com os nossos amigos, a gente não costuma falar assim, eu prefiro isso aqui do que isso aqui. Eu prefiro comida mexicana do que japonesa. Então, essa comparação de uma coisa com a outra, para essa situação também você vai poder usar o rather e o prefer. Então, eu vou te explicar agora como você vai fazer o uso desses dois, tá bom? Então, se eu quisesse ser assim, eu prefiro café do que chá. Então, tem duas maneiras que você pode montar essa frase usando o rather, tá bom? A primeira delas é assim, I'll have coffee rather than tea. Então, eu prefiro café ao invés de chá. Então, você pode montar também dessa outra maneira. I'd rather have coffee than tea. Agora, uma outra situação é você usando prefer. E esse é um erro muito comum que os alunos costumam cometer. Eu prefiro inglês do que português. I prefer English than Portuguese. Então, esse é um erro muito comum. Vamos corrigir isso agora. Toda vez que você for usar o prefer para comparar uma coisa com a outra, você vai usar o to no meio entre essas duas coisas, tá bom? Então, por exemplo, se você quiser ser assim, eu prefiro inglês do que português. I prefer English to Portuguese. Eu espero de coração ter te ajudado com esse vídeo de hoje. Se eu te ajudei, o que você tá esperando? Já me dá o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no canal, já corre lá, se inscreve e me ajuda a compartilhar. Agora estou rumo a 10 mil inscritos, então tô contando muito com você. E antes de ir embora, eu vou deixar aqui uma lição de casa para você praticar o seu inglês. Então, eu quero que você deixe aqui para mim como comentário uma frase com prefer e uma com rather para você colocar tudo que a gente aprendeu hoje em prática. E é lógico que eu te espero na nossa próxima aula. Bye, bye!